Um bom dia a todos. Para mim é sempre uma grande alegria poder estar aqui diante de vocês, compartilhando das Escrituras e dando continuidade ao nosso ensino sobre a doutrina da igreja. Hoje nós temos por tema a embaixada do reino. A gente vai se debruçar nesse tema para entender melhor o que vem a ser a embaixada do reino. Para isso, eu te convido ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, para fazermos a leitura do verso 13 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, é temendo a Tua palavra que estamos aqui nessa manhã, crendo que em mais uma aula o Senhor pode nos fazer compreender a grandiosa e maravilhosa sabedoria da Tua palavra. Nós somos miseráveis e incapazes de por nós mesmos compreendermos quem Tu és. Então te pedimos que o Teu Espírito Santo nessa manhã passeie por essa igreja, revelando a Tua face gloriosa. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. O que é a membresia de uma igreja? Para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma distinção entre a membresia e aquilo que nós chamamos por igreja local, daquilo que nós chamamos de reino dos céus. É necessário, num primeiro momento, uma compreensão dessas duas palavras. A passagem que nós escolhemos nos debruçar nessa manhã, ela não foi por mera ocasionalidade. Na verdade, a palavra ou o texto que nós escolhemos, ele se dá pelo simples fato de que é das duas únicas vezes em que Jesus fala a palavra igreja. Em todos os evangelhos, a palavra igreja só aparece em dois momentos. E nesses dois momentos, ela está no Evangelho de Mateus. Em Mateus capítulo 18 e em Mateus capítulo 16. Só sai da boca de Jesus a palavra igreja nessas duas ocasiões. Mas voltando ao contraste, esse contraste é importante porque ele é norteador
para entendermos toda a estrutura do Evangelho de Mateus. Mateus, o livro de Mateus está dedicado, está ocupado em proclamar uma única coisa: Jesus como Rei. Toda a estrutura textual está condicionada a esse clímax. Que clímax? O clímax onde Pedro diz que Jesus é Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia de Genebra, ela comentando essa parte, ela nos traz um aspecto um tanto quanto curioso. Ela nos lembra de que o título Filho de Deus no Antigo Testamento era atribuído ao rei. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, você vai encontrar da boca do próprio Deus a ungir Davi como rei, declarando como filho de Deus. O ungido do Senhor, o rei ungido do Senhor, era, portanto, o Filho de Deus. Mateus, então, é o evangelho que, assim como o nosso pastor gosta de usar, né? É uma espécie de dobradiça que une o Velho Testamento com o Novo Testamento. E ele está ali localizado como o primeiro livro do Novo Testamento, não também por uma questão facultativa. Ele está localizado ali porque ele une a profecia ou a predição que o Antigo Testamento estava concentrado com os profetas e anuncia com o último dos profetas, e este é João Batista, exatamente o centro e o primeiro aspecto que nós vamos levantar aqui. João Batista, como o último dos profetas, como profeta do deserto, anuncia o reino dos céus. Então, na tentativa talvez de sustentar esse meu primeiro argumento, esse meu primeiro ponto, eu gostaria de passear com você no livro de Mateus, para que você possa se convencer de que esse livro é sobre o reino, de que esse livro é sobre o anúncio do rei. Para sustentar o meu argumento, eu te convido aí a uma peregrinação. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, peço que você não abra, só acompanhe comigo, porque nós vamos abrir muito. Eu estou aqui na parte do meu discurso onde eu estou sustentando o argumento. Então, para sustentar o argumento, eu quero que você possa minimamente se sentir convencido. Mateus capítulo 3, versículo 2, com João Batista, nós temos ele dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17, não mais com João Batista, mas com Jesus agora. Nós temos Jesus, daí em diante, começando a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 5, mais à frente, nós temos na estrutura daquele que vem a ser o Sermão do Monte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21 continua: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus percorria por todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 5 e 7. Jesus enviou esses 12, dando-lhes a seguinte instrução: pelo caminho preguem que está próximo
o reino dos céus. Mateus capítulo 14, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. A gente chegou na metade do livro de Mateus. E eu acho que você já está convencido de que esse livro é o anúncio do reino e do seu rei. Mas aonde chegamos? Quando a gente vai para Mateus capítulo 1, e agora eu peço que você vá, é sobre isso que eu quis te mostrar. Nós, por muitas das vezes, ignoramos as genealogias e perdemos a preciosidade de um versículo tal como esse, o versículo 1. Presta atenção como Mateus abre o seu primeiro capítulo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Por que não Abraão primeiro do que filho de Davi? Porque Mateus está preocupado em trazer aos homens a compreensão de que o reino que outrora havia sido anunciado pelos profetas e de que o seu rei chegou. Toda a estrutura está voltada para dizer: chegou a plenitude dos tempos. O reino de Deus chegou e o seu rei também. Então, aonde chegamos até aqui? Agora que nós já entendemos o objetivo do Evangelho de Mateus, nós podemos retornar à distinção que existe entre o reino e a igreja. É necessário que compreendamos o reino, porque você tem o Evangelho todo dedicado a ele, ao anúncio dele. Mas também é necessário que entendamos igreja, pois, como lemos na passagem, Jesus se refere a ela. Mas o que é o reino? O reino de Deus é o resultado da missão de Deus para resgatar e renovar sua criação arruinada pelo pecado. O reino, portanto, configura-se naquilo que é maior do que a igreja. O reino é maior do que a igreja. O reino não está ao alcance das mãos humanas. O reino não é regido pelas leis dos homens. O reino possui um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Esse rei é o Messias, aquele que havia sido anunciado pelos profetas. E nós não podemos fazer absolutamente nada por esse reino. A única coisa que Jesus diz que nós podemos fazer por esse reino é orar, pedindo para que ele venha. Porque o reino não está nas nossas mãos. O reino está sob o domínio do Rei dos Reis, do Rei da Glória. O reino, portanto, e o seu rei são maiores do que a igreja. Mas então, o que é a igreja? O que é a igreja? Jonathan Leeman, naquele seu livro Membresia na Igreja, ele diz algo bastante interessante e que é bem elucidativo. Ele diz que a igreja não é simplesmente uma sociedade voluntária, mas a igreja é a embaixada do reino de Cristo. O que é uma embaixada? Embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. A embaixada é uma instituição que assiste os membros daquela nação no território estrangeiro. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, dá aos brasileiros que visitam esse território estrangeiro a confirmação da sua identidade. Porque para conseguir um passaporte, para que você tenha um testemunho de que você é quem você diz que você é
é necessário que a embaixada chancele o seu testemunho, a sua confissão. Portanto, quando nós pensamos na igreja como a embaixada, nós pensamos na embaixada presente no território estrangeiro, dentro de uma nação estrangeira que representa o reino dos céus. A igreja, ela é importante, tal como uma embaixada, pelo simples fato de que nela você possui a sua identidade, enquanto cidadãos dos céus. Nós, como cidadãos dos céus, peregrinos nesse mundo, temos na igreja o testemunho de quem somos, o testemunho de nossa identidade. A nossa condição enquanto cidadãos é a de peregrinos. Estamos de passagem numa terra estrangeira, da qual somos apenas representantes da nação da qual verdadeiramente somos. Ficou claro essa conceituação acerca da embaixada? E é justamente por isso que a eclesiologia de uma igreja, ela sempre deve levar em consideração de que somos estrangeiros aqui. A eclesiologia de uma igreja precisa trazer à mente da sua membresia de que ela não está num território do qual ela possa se acomodar. Ela está num território hostil à sua nação. Ela está num território estrangeiro a quem ela é enquanto identidade. E é por isso que toda a mentalidade da membresia, do membro individual, precisa ser voltada a uma compreensão de que nada nesse território estrangeiro poderá se relacionar em termos de correspondência com alguém que não pertence àquele local, com alguém que não pertence àquele ambiente. Mas o que eu estou querendo estabelecer aqui não é uma divisão, como quem da igreja para dentro vive no céu e da igreja para fora vive sob o domínio, sob um domínio humano, ou meramente sob a influência de algo que é do mundo. Não. A igreja, tal como o mundo, possui um Senhor. E é por isso que nós não reduzimos a atuação da igreja meramente nas quatro paredes da igreja. É por isso que a atuação da igreja transborda. Então, concluindo e fechando esse nosso primeiro pensamento aqui, a igreja, ela é aquela que não se deixa levar, não compactua pelos moldes, pelo pensamento do mundo, porque ela não é do mundo, ela pertence a uma outra nação. Mas ela também não deixa de se envolver no mundo, porque estando no mundo, ela dá testemunho daquele que reina sobre todas as esferas. É isso que nós temos aprendido aqui na IDC. De que a igreja, enquanto atuação no mundo, dá testemunho de que o seu rei tem domínio sobre todas as esferas. Quando Paulo se volta aos Gálatas, principalmente lá naquele capítulo 3, Paulo chama os Gálatas de insensatos, porque é justamente isso que eles perderam de vista. Os Gálatas são insensatos porque um discurso do mundo os fascinou, porque um discurso dessa nação estrangeira os fascinou. E, portanto, eles são insensatos. Eles são insensatos porque são cidadãos dos céus, membros de outra nação, que foram persuadidos por um discurso da terra, que foram persuadidos por um discurso terreno. Então Paulo dá uma apagada de geral para os Gálatas, justamente porque a influência que eles estão recebendo é a influência de uma nação que não é a sua. Mas, tendo em vista tudo isso que nós estamos falando, eu te convido aí em Mateus capítulo 16,
porque é a partir dessa mentalidade que nós vamos entrar no texto. A estrutura do texto está em Jesus anteriormente falando aos seus discípulos que não deixassem se levar pela doutrina dos fariseus, pela doutrina dos saduceus. Então, Jesus, à luz da crucificação, à luz daquilo que haveria de acontecer, em seu discurso, perguntando aos discípulos quem os discípulos diziam que ele era, está colocando a igreja no palco. Porque à luz da morte de Cristo e da sua ressurreição, Jesus está dizendo, não é o fim. As coisas não vão terminar por aqui. Ele está lançando aqui, nesse discurso, quando ele diz sobre a edificação da sua igreja, de que os atores vão entrar em cena. E de que esses atores receberão dele um papel, receberão dele o fundamento que dará continuidade a essa história. A morte não é o fim. O rei nos chamou para a sua história, de modo que temos o compromisso em dar continuidade à história do rei e compromisso em anunciar o seu reino. Essa é a função da igreja. É isso que é a confissão da igreja. A reputação do rei, ela deve ser mantida pela igreja. E por isso, toda a nossa atuação deve ir na direção de dar continuidade ao que Jesus começou a fazer. E o que nós vimos que Jesus começou a fazer, ele começou a anunciar o reino. Cristo chama seus discípulos para que participem da sua obra, testemunhando sua realização e para que o façam em palavras e atos. Então, o privilégio que Cristo estabelece com a igreja é, ao convidá-la, colocá-la no palco, dando a ela o seu papel e continuidade aos seus atos e fala. Jesus depositou uma responsabilidade na igreja, a responsabilidade de confessá-lo publicamente como um rei. Versículo 14, Jesus primeiro pergunta: o que os outros dizem que eu sou? A nação de Israel não sabia quem era Jesus. Ela não conhecia verdadeiramente quem é Jesus. E por não ter o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus, toda a sua confissão é equivocada. Então os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Mas Jesus, voltando-se aos seus discípulos, pergunta: e vocês? Percebe? O pronome está no plural. E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem reconhece a Jesus e possui a confissão verdadeira, portanto, são os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são os únicos capazes de reconhecer que Ele é o Rei. São os únicos capazes de ter uma compreensão correta acerca de Jesus. Somente um discípulo de Cristo consegue reconhecer Jesus não apenas como um homem, não apenas como uma ideia, não apenas como um cara que fez coisas boas há 2000 anos atrás. Somente um discípulo de Jesus reconhece-o como rei. E o que significa? Significa que somente aquele que se rendeu, abandonando o seu trono e colocando no trono o único capaz de ocupá-lo, é que verdadeiramente professa Jesus tal como ele é.
Somente um discípulo de Cristo é capaz de reconhecer quem Jesus é. Uma confissão verdadeira de quem Jesus é acompanha um conhecimento correto de quem Jesus é. Só existe uma confissão explícita acerca de Jesus, de que Ele é Rei e de que Ele possui domínio sobre todas as coisas. Confessar isso não é apenas emitir palavras, mas é vivenciar isso em todos os aspectos da sua vida. Somente um discípulo de Jesus é capaz de fazer isso. Se existe áreas ainda das quais você controle, meu irmão, repense como você confessa Jesus. Se existe áreas ainda das quais você ainda tem o domínio absoluto, você ainda é o rei, repense, porque um discípulo de Jesus o confessam como rei em sua totalidade, tal como ele é. Após isso, nós temos, enquanto os discípulos confessam que Jesus é o Cristo, um contraste com a confissão do mundo. Nós temos a confissão de Pedro sendo a verdadeira. Vocês concordam? E por que ela é verdadeira? Jesus Cristo, ao afirmar a confissão de Pedro, estabelece aqui uma relação de autoridade. Pedro confessa e quem estabelece a autoridade de sua confissão é o rei. É aquele que possui o domínio do reino. Jesus, então, é aquele que possui a autoridade para dizer que aquela confissão é verdadeira e que as outras, portanto, são falsas. E é nesse momento que, ao olharmos para o Evangelho de Mateus, após a afirmação que Jesus tem daquilo que Pedro diz, nós temos a beleza de ter mais uma confirmação. Jesus diz: bem-aventurado, é isso mesmo, feliz, Pedro, acertou. Porque não foi carne e nem sangue, ou seja, homem algum que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cristo estabelece aqui de que a confissão de Pedro não foi dada a ele porque ele alcançou meramente o entendimento daquilo. A confissão de Pedro não foi algo tal como ele alcançou com a sua intelectualidade, ele alcançou com a compreensão que ele teve daquilo que foi anunciado a ele. Não. Pedro confessou porque ele foi revelado. E o texto não para por aí em sua beleza. Jesus também faz uma confissão acerca de Pedro. Pedro diz: você é o Cristo? E Jesus diz a ele: também lhe digo que você é Pedro. Pedro e somente Pedro. Pedro. Por que isso é importante para nós? E aí é onde a gente vai entrar naquilo que vem a ser as discussões polêmicas em torno dos aspectos teológicos que envolvem esse texto. É porque ao Jesus afirmar que Pedro é pedra, ou que Pedro é apenas Pedro, Jesus estabelece de que ele é o rei e Pedro apenas Pedro. Existe algo extremamente polêmico nos textos que vão vir a seguir e que tem desdobrado discussões teológicas que não se cessam. Existem 4 interpretações teológicas para entender que pedra é essa que Jesus Cristo edificará a sua igreja. Se nós percebermos o texto após a confissão de que Pedro é apenas Pedro, continua com Jesus estabelecendo onde ele edificará a sua igreja. E a discussão que existe é a pedra. 4 possibilidades.
Essa pedra é o próprio Pedro. Essa ideia de que a pedra é o próprio Pedro é a ideia adotada pelos católicos romanos. Os católicos romanos têm a compreensão de que Pedro, ali naquele ato, está recebendo de Jesus a autoridade da igreja e, portanto, ele seria fundamental para a consolidação da igreja. Ali estava ocorrendo uma transferência de autoridade, de modo que essa transferência ela ocorreria ao longo dos séculos e séculos e séculos, como ocorre hoje. O Papa é justamente a figura desse representante. Há também uma segunda opção, e é a opção adotada por muitos evangélicos na tentativa de responder à estrutura interpretativa dos católicos, que diz assim: não, Pedro não é a pedra é Cristo. E na dimensão de dar um triplo escarpado salto exegético, estabelece Cristo como sendo essa pedra. E é como se Cristo fizesse um trocadilho com ele: você é Pedro, mas eu sou a pedra. Existe essa segunda possibilidade de interpretação teológica para esse texto. A terceira confissão é a confissão adotada pelos mais tradicionais e pelos protestantes mais comuns em nosso meio. É de que nem Cristo é a pedra, nem Pedro é a pedra, mas a pedra é a confissão de Pedro. Ou seja, Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor é o Cristo e o Filho do Deus vivo seria a pedra sobre a qual a igreja de Cristo seria identificada. Nessa condição, nós partimos para a quarta e talvez a mais apropriada interpretação que respeita a exegese do texto. A quarta é aquela que diz que nós não podemos desassociar a confissão de uma pessoa. Então, portanto, a confissão de Pedro e Pedro seriam essa pedra. É como se a gente olhasse para a embaixada e visse que a embaixada é meramente uma palavra. Não! A embaixada, a igreja, é composta por palavra e também pessoa. É necessário, então, que a igreja seja confessante, que a igreja tenha a confissão estabelecida por ela e que a igreja seja pessoa. E a partir dessa compreensão, eu queria ampliar mais a tua visão acerca desse texto, dizendo que sim, Cristo é a pedra fundamental no sentido atemporal, sendo ele o fundamento de igrejas e igrejas e igrejas de tempos em tempos. Cristo é o fundamento último da igreja. E Pedro? Pedro é o fundamento da igreja, à medida em que ele é limitado. Então, sendo ele limitado, Pedro, na representação dele mesmo e dos apóstolos, Pedro é aquele sobre a qual corresponde a liderança ou o estado precursor da igreja. Afinal, foi Pedro que foi o primeiro a pregar a judeus e gentios, como a gente pode ver em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. No contexto da igreja nascente, nós não temos um Novo Testamento. No contexto da igreja nascente, o que existe são os apóstolos. E é exatamente nesse momento em que Cristo transmite a sua autoridade enquanto confirmação ou rejeição da constatação, da confissão aos apóstolos. Portanto, os apóstolos são aqueles que recebem na liderança de Pedro a autoridade bíblica, a autoridade para dizer: isso está certo, isso está errado, isso é falso, isso é verdadeiro.
Você é cidadão do céu, você não é cidadão do céu. Então, nesse momento, há sim uma transferência de autoridade, mas essa transferência de autoridade, sobre a qual a igreja de Cristo está edificada, está fundamentada, é a pedra que corresponde a Pedro e sua representação como os apóstolos, e também a sua confissão. Jesus concede autoridade a eles, a começar por Pedro. Pedro possui a autoridade para endossar ou desmascarar aqueles que confessam verdadeiramente ou aqueles que confessam falsamente. Por que isso é importante para nós? Porque, diferente de Cristo, que é o fundamento máximo atemporal, Pedro é o fundamento limitado. Por quê? Porque a missão apostólica teve início, meio e fim. A missão apostólica termina com a morte do último apóstolo. E a partir de então, após a morte do último apóstolo, o que nós temos em termos de autoridade? Aquilo que eles escreveram. De modo em que discordamos dos liberais ao dizer que os textos das falas de Jesus são superiores aos textos das falas de Paulo, das falas de Pedro. Os liberais pensam assim. Quais são os textos mais importantes? O de Jesus ou os dos apóstolos? Trabalha-se então em torno de uma hierarquia. Mas tendo Pedro, na representação dos apóstolos, recebido a autoridade de confessar, de falar como Bíblia, como de fato são, as palavras dos apóstolos estão em pá de igualdade com as palavras de Jesus. De modo em que Paulo não é um teólogo, Paulo não está passível a erros, Pedro não está passível a erros. Aqueles que escreveram Bíblia, que andaram com os apóstolos ou que foram apóstolos, receberam de Jesus a autoridade para falarem o que falaram, para reprovarem o que reprovaram, para confessarem o que confessaram. Mas não termina aí. O texto segue e o texto diz que as portas do inferno, ou seja, as portas do Sheol, a morte não prevaleceria contra a igreja. Jesus está dizendo aqui, anunciando à luz da sua crucificação, de que a igreja daria continuidade à sua história, de que ela não seria atingida pela morte e de que ela perpetuaria o seu discurso, a sua mensagem. E não apenas isso. Versículo 19 vai dizer que Cristo dá as chaves do reino dos céus. E aqui é importante nós entendermos o uso dessa palavra, chave. O que Mateus está querendo dizer com chave? Essa palavra era muito utilizada no contexto dos rabinos, onde o escriba era aquele que possuía a chave da interpretação. O escriba é aquele que, por ter escrito, tinha autoridade para dizer exatamente o que ele quis dizer ao escrever aquilo. O escriba, então, era o único que tinha a chave interpretativa, a chave da interpretação da passagem. Então, era necessário que o escriba pudesse dizer que aquilo sobre a qual ele escreveu sobre aquela passagem estava correto ou não. Jesus dá aqui as chaves a Pedro, sendo ele a representação apostólica. Portanto, as chaves da interpretação, endossando o nosso argumento inicial, é de que Pedro, juntamente com os demais apóstolos, possuem aquilo que diz: isso é correto, isso é falso. Essa confissão é legítima, essa confissão não é legítima. Mas como eu disse lá no início, Jesus não fala de igreja apenas nessa passagem. Jesus também fala de igreja em um outro momento. Mateus capítulo 18. Vocês lembram?
Mateus capítulo 18 é justamente aquela ocasião onde Jesus Cristo, além de conceder a autoridade aos apóstolos, como sendo eles aqueles que possuem a chave de interpretação, aqueles que possuem o conhecimento interpretativo correto, mas Jesus também concede à igreja tal chave, de modo em que, no texto que você abriu aí, você pode observar de que a igreja possui autoridade para declarar de que alguém é cidadão do céu e alguém não é cidadão do céu. É o texto sobre a disciplina eclesiástica. Então, vamos amarrar aqui. A autoridade em que Cristo estabelece com os apóstolos é a autoridade de confirmar, de dar a eles a potencialidade de confirmar o testemunho, a confissão. E Pedro e os apóstolos fazem isso. Mas o texto não termina aí. Mateus prossegue, e ao chegar em Mateus capítulo 18, essa capacidade de ligar na terra e ligar nos céus, ela também é dada à igreja. A igreja confirma ou desaprova a confissão de um cidadão ou não dos céus. Então, aonde que eu quero amarrar isso com você? De que o argumento é circular. A igreja confirma a nossa identidade, porque está sustentada no testemunho apostólico que recebeu da parte de Jesus a autoridade, de modo que a embaixada hoje, o que ela faz? Aponta para o ensino dos apóstolos para dizer: você tem uma conduta cristã, você tem uma confissão de fé verdadeira e você tem uma confissão de fé falsa. Dizer que alguém não é cidadão do céu não é algo tal como usurpar. A igreja não usurpa de sua autoridade. A igreja exerce aquilo que Cristo concedeu a ela. E nós precisamos ter em mente isso. Por isso, fechando o argumento, a embaixada é fundamental para a sua identidade, para a confirmação da sua identidade. É impossível pensar num cristão que não está vinculado à membresia, a um corpo de igreja local. É impossível, porque é lá que por meio da palavra, por meio da atuação do Espírito Santo nos irmãos, ele recebe confirmação de que ele é o cidadão dos céus. E é por isso que a igreja que batiza. Você não se autobatiza. Você não serve ceia para si mesmo. A igreja atua no seu serviço. Aonde chegamos? Compreensão de reino, compreensão de embaixada, compreensão por parte da membresia de súditos, compreensão de que existe um rei, ele dá autoridade, ele diz quem somos, ele confirma a nossa confissão, e a compreensão de que a nossa ocupação enquanto membro de uma igreja local é de senão outra coisa a não ser servo. Nós somos servos. Então a percepção de alguém que pertence a um corpo local precisa ser: eu estou numa embaixada que é representação de um reino, e a minha condição enquanto membro dessa embaixada é a de servo, é a de súdito do rei. Onde chegamos? A vocação do discípulo, ela é real. Ela é real por dois aspectos: porque ela decorre da realeza e porque ela é vívida. A doutrina pode ser dramática, mas ela está longe de ser fictícia. A teologia não tem relação alguma com ilusão ou com fingir ser algo que não é. Pelo contrário, a teologia exorta os fiéis a se tornarem o que já são, cidadãos dos céus, agora nesse território estrangeiro. A participar da realidade escatológica do reino vindouro de Deus. Infelizmente, há cristãos nominais que, na realidade, fingem durante a vida toda. Como já vimos, a hipocrisia é um perigo sempre presente. A igreja não precisa mais
A igreja não precisa mais de atores mecânicos, nem precisa de super-homens que mantenham em segredo a sua verdadeira identidade. Pelo contrário, os discípulos cristãos devem crescer em sua nova identidade e desempenhar seu papel público com paixão e verdade. A igreja confirma a identidade de que ele é cidadão dos céus. A igreja o anuncia o reino dos céus a ele. E esse discípulo, essa pessoa que se rendeu ao reinado de Cristo, agora desempenha o seu papel, o papel de continuidade que Cristo estabelece aqui. Quando a igreja entra no palco, quando a igreja vivencia a sua missão, a igreja dá continuidade à missão de Jesus. E é por isso que ela sofre, é por isso que ela ora, persevera, porque esse é o legado de Jesus. Abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. O que diz o nosso texto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. É na igreja em que há doutrina dos apóstolos, é na igreja onde há comunhão, partir do pão, orações, porque a igreja, os discípulos de Cristo, confessam como Cristo. Testemunhar Cristo, então, se torna da vocação para a identidade. A doutrina situa a identidade cristã e em Cristo, mas não confunde o discípulo com o seu Senhor. A pessoa e a obra de Jesus são exclusivas. Os cristãos não são idênticos a Cristo. No entanto, a identidade cristã está inseparavelmente ligada de Cristo, pois ser cristão é tanto estar em Cristo quanto seu seguidor. A tarefa do discípulo é se confundir com seu Senhor. A tarefa do discípulo é aquele que vislumbrou o reino dos céus e é regido segundo os aspectos, os princípios, as leis do reino dos céus. E é por isso que ele não é afetado pela lei dos homens. É por isso que ele não é afetado pela mentalidade, pela influência dos homens. Vai comigo agora em Mateus, capítulo 5. Capítulo 4 primeiro. Capítulo 5 é justamente aquela sessão onde Jesus está ocupado em transmitir os princípios do reino dos céus. Já no versículo 7, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os princípios do reino dos céus devem reger o cidadão do céu. Se você não é misericordioso, você não é regido pelos princípios da sua nação. Você é afetado pelos padrões desse mundo, pela influência desse mundo. Passa. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É a continuidade do ensino do princípio que rege o reino dos céus. O reino dos céus é regido por esses princípios: misericórdia, graça, oferta de amor, doação. Aquele que não retém, pelo contrário, distribui, porque encontrou algo muito maior. É esses princípios que regem o discípulo.
Se uma vida não está adequada a esses princípios, é porque dificilmente ou você está passando por um período onde as coisas estão complicadas para você, ou dificilmente você vai ser reconhecido como um discípulo de Cristo, como um cidadão do céu, porque o cidadão do céu é regido assim. Dá mais um salto, 25, versículo 25, no capítulo 6 mesmo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Porque um cidadão do céu gasta tempo se preocupando com as coisas dessa terra. Um cidadão do céu é regido pelas leis do céu. E se as leis do céu não regem esse cidadão, é porque ele está deixando, assim como os Gálatas, ser influenciado por um discurso externo. A igreja está o tempo todo te dizendo, cuidado, cuidado, esse mundo quer tragar você para si. O discurso do mundo é, só existe esse plano, só existe isso aqui. Então aproveite o máximo da sua vida. Retenha tempo, porque você não vai ter outra oportunidade. Cuide das suas coisas, não empreste a ninguém. Se preocupe o máximo com a sua juventude, porque ela vai escapar muito rápido das suas mãos. Mas qual é o discurso do reino dos céus? Se o nosso coração se deixa abalar por tais discursos, é porque a gente perdeu de vista a compreensão de reino e a compreensão de embaixada. Com isso eu vou para as considerações finais. Pode passar. É a partir dessas perspectivas, desses argumentos, é que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala sobre isso. É com a compreensão verdadeira sobre o que é o reino, de que nós nos alegramos em estarmos reunidos com a congregação de modo alegre. Se você não se alegra se reunir com a sua igreja, você compreende de fato o reino dos céus? Responsabilidade. A responsabilidade com a congregação. Rogo-vos, irmãos, e reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Nós devemos, com a compreensão que temos de reino, entender a hierarquia que funciona a embaixada. Devemos honra aos oficiais dessa igreja, devemos honra às lideranças. E por último, volta. Um cidadão do céu zela por sua responsabilidade, que só poderão ser cumpridas dentro do contexto corporativo. Orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, levar cargas uns dos outros, só poderá acontecer em contexto de congregação. E é necessário que você esteja munido da Bíblia para poder fazer isso. Então, se você não tem um compromisso com essas coisas que foram apontadas, meu irmão, repense quem é o seu rei e que princípios governam a sua vida. Eu finalizo aqui, abrindo para que, se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa.